que o Flamengo pode perder ponto e que só nós perdemos é com o Corinthians. O Flamengo enfrenta o Vasco, por exemplo. O Vasco, o Flamengo vai bater de mão aberta neles. Já deram um baita num rabo no primeiro turno de conseguir empatar com o Flamengo esse Vasco. E agora, no próximo domingo, é Flamengo e Vasco. Sabe quando o Vasco vai conseguir arrancar ponto do Flamengo? Tomara que eu esteja enganado. Coisa que o Palmeiras, quando pega o Corinthians, não faz prevalecer a situação financeira. A grande diferença para mim, além dessa questão que a Karina colocou, do elenco mais qualificado, principalmente no setor de meio campo, para mim é entender o que é essa grandeza, é entender o clássico, é entender que jogar com o Corinthians, Karina, você vai para um jogo com o Corinthians... Nação flamenguista, a mídia, né? A mídia debatendo aí, a mídia palmeirense, né? Situação do Flamengo, né? O Flamengo que ganhou mais uma partida. Partida essa que foi importantíssima, né? Até porque quebrou o tabu, né? Quebrou aquele tabu que o Flamengo vinha tendo lá contra o Juventude, né? O Flamengo não conseguia fazer bons jogos contra o Juventude. E é como o Lugol aí diz no vídeo, né? O Flamengo jogou como quis. O Flamengo venceu, acelerou a hora que queria, colocou intensidade a hora que queria. Fez um grande jogo, 2-0, sem sofrer susto, né? Tudo tranquilo, né? Se poupando para o próximo jogo. E os palmeirenses aí já estão preocupados e eles fazem alerta, né? Por um lado, o Corinthians sempre tirando pontos do Palmeiras, e o próximo adversário do Flamengo, nada mais nada menos que o Vasco da Gama, mas para eles dificilmente o Vasco vai conseguir arrancar pontos do Flamengo. Pessoal, uma coisa é certa, o Flamengo vem numa crescente muito boa, né? Vem numa crescente num momento importantíssimo da competição, a gente sempre destacando isso, né? A gente sabe que tem aquele momento exato, né, do time crescer, e o Flamengo cresceu na hora certa. Tanto na Libertadores, como agora no Campeonato Brasileiro. E Campeonato Brasileiro, para mim, o Flamengo é o grande favorito, sem sombra de dúvida. Libertadores é mata-mata, são 2 jogos, é outra situação. Para mim, o Flamengo ainda é favorito. Mas claro, pessoal, tem que demonstrar dentro de campo e a gente espera que o Flamengo faça isso. Vamos ver aí o que é que os palmeirenses estão achando. Créditos do vídeo, Turma do Amendoim, link da descrição. Eu estou analisando aqui os jogos do Flamengo, que ainda tem, onde o Flamengo poderia perder ponto. Hoje, com o Juventude, era um jogo que até a gente fez um prognóstico que o Flamengo poderia perder ponto. O próprio Rubro Negro dizia, com o Juventude podemos perder ponto. Outro jogo que o Flamengo pode perder ponto e que só nós perdemos é com o Corinthians. O Flamengo enfrenta o Vasco, por exemplo. O Vasco, o Flamengo vai bater de mão aberta neles. Já deram um baita num rabo no primeiro turno de conseguir empatar com o Flamengo esse Vasco. E agora, no próximo domingo, é Flamengo e Vasco. Sabe quando o Vasco vai conseguir arrancar ponto do Flamengo? Tomara que eu esteja enganado. Coisa que o Palmeiras, quando pega o Corinthians, não faz prevalecer a situação financeira. A grande diferença para mim, além dessa questão que a Karina colocou, do elenco mais qualificado, principalmente no setor de meio campo, para mim é entender o que é essa grandeza, é entender o clássico, é entender que jogar com o Corinthians, Karina, você vai para um jogo com o Corinthians na Neoquímica Arena, você é o Palmeiras, uma situação financeira melhor, um elenco melhor. O Flamengo vai pegar esse Vasco, vai ganhar com facilidade, pode anotar. O Flamengo não perderá ponto com o Vasco, como o Palmeiras perde com o Corinthians. E a situação é semelhante de Corinthians e Vasco, é muito semelhante. O Corinthians com as calças na mão, o Vasco com as calças na mão também. Logicamente o Corinthians tem um elenco mais qualificado que o Vasco na minha visão. Mas o Palmeiras tinha que bater tranquilo no Corinthians e não consegue fazer, coisa que o Flamengo fará no próximo domingo. Essa que é a diferença. É o time grande que tem um baita investimento, que conseguiu se manter numa prateleira importante, conseguir fazer isso, transformar em dentro de campo. É esse o problema do Palmeiras na minha visão. E passa pela diretoria, pelo técnico de futebol, essa é a questão. Outro ponto, vai ter Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Agora eu pergunto pra você, Karine, você acha que o Corinthians vai conseguir arrancar ponto do Flamengo na Neoquímica Arena, como eles arrancaram do Palmeiras? É isso. Eu espero que o Corinthians consiga arrancar ponto do Flamengo. Mas eles vão chegar na Neoquímica Arena ali, 2 cruzamentozinhos, um gol do Arrascaeta, um gol do Pedro, um gol do Bruno Henrique, e aí fica lá os corintianos lá, e a gente tomando na taca quando senta lá na Neoquímica Arena, Karina, vai lá.
Não, Lugol, assim, o Flamengo é muito diferenciado, Lugol. Eu acho que tem a questão das peças, eu acho que é um time também bem treinado. O Palmeiras começou a apresentar algum desempenho melhor agora, Lugol. Então, assim, contra o Internacional ontem, a gente não pode se iludir, né? A gente tem que ver consistência, se isso vai se permanecer, vai se manter, né? A questão do ataque parece que se encaixou a dupla. O meio de campo, a gente está ainda em dúvida. O Andréas estreou, fez uma estreia discreta, né? Não chamou atenção nem nada, mas a questão é, o Abel vai saber extrair o melhor do Andréas Pereira. Então, assim, são muitas dúvidas. E para mim, o Flamengo já é um time que joga, já está pronto no gol. Muito consistente. É o que eu falei. Se ele errar, ele acerta o Felipe Luiz. Então, tá muito redondo o time do Flamengo, é um time muito bem treinado e eu não vejo essa consistência ainda no time do Palmeiras nessa temporada. Lugo, a gente tem que aguardar e para mim a prova de fogo vai ser agora nas quartas de final de Libertadores. Boa, deixa eu rodar as mensagens aqui do chat aqui, rapaziada, vamos deixando lá o Pedro, Vitor Roque, tem Vitor Roque e Pedro. Vitor Roque termina melhor o ano, que o Pedro começou a fazer uns gols, parou. Porque eu acho que o Pedro, na cabeça do Felipe Luiz, não é titular, acho que é o Bruno Henrique. Eu não acompanho muito o Flamengo, eu vejo o Flamengo, mas na cabeça do Felipe Luiz me parece que ele gosta de um jogador de mais mobilidade. E o Pedro é uma jamanta desenho do Anchieta. Então, assim, eu acho que ele gosta mais do Bruno Henrique, que é um cara de velocidade, força, mobilidade, técnica. Eu acho que o Felipe Luiz prefere o Bruno Henrique. Se eu estiver errado, tá cheio de rubro-negro aí na live. Pode falar para mim. Então, talvez, ele nem jogando tanto, talvez realmente o Tigrinho sendo titular e não tomou cartão, podia ter tomado o cartão ontem, né, Lugol? Para aliviar contra o Fortaleza, né? Porque vem jogos difíceis depois. Vem jogos difíceis. Nem isso esses caras prestam, né? Ó, então tá aí, ó, o pessoal, vou fazer Lugol feliz. Sai fora, vem pra cá. o SP com a gente aqui, ó. André, viu o jogo hoje do Galo? André, rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Olha, cada vez fica mais complicada essa perseguição ao Flamengo. E o Palmeiras que faz uma boa campanha, mas tá complicado, né? Eles jogam ali, ganham de 1-0, 2-0, sem fazer força e ainda tem o confronto direto no Rio de Janeiro. Boa noite, André, seja bem-vindo. Boa noite, Lugol. Boa noite, Cacá. Bem-vinda, né? A Cacá esteve meio ausente. E o pessoal que está no chat, o pessoal que está acompanhando a Turma do Amendoim, nos seus tablets, nos seus celulares, ou até nas suas TVs, né? Para ver mais a gente, a Trindade Parnasiana aqui falando agora no domingo. Lugol, ontem um jogo, o Flaco Lopes deu drible de chaleira, jogou bola embaixo das pernas. O segundo gol foi uma pintura. O volante do Internacional foi dando pontapé no Flaco, ele não caiu, o cara caiu, ele continuou, e quando ele chegou perto da área, eu acho que treinar com o Messi fez bem ao Flaco Lopes, Hugo. Deu uma cavadinha de Messi, a bola cai de um jeito gostoso pro seu Facundo, só que ele não tem cheiro de gol, rolou para quem tem cheiro de gol. O Vitor Roque começou a desencantá-lo, Hugo. Centroavante, quando começa a sobrar tudo que é bola embaixo da linha, embaixo do trem, chuta de qualquer jeito, entrou na fase boa e daqui para frente é só caixa. Finalmente o Rio Roque começou a desencantar, né? A contratação da presidente, segundo o Abel Ferreira, a contratação mais cara da história do Palmeiras, 20 anos de idade, gente, 20 anos de idade. Os caras adquiriram foco para ver quarta-feira o grande jogo do ano do Palmeiras. Agora, quanto ao Flamengo, Lugol, assim, a variedade de jogadores, a quantidade de jogadores que eles têm, eles podem variar de jogo para jogo e não cai. Um jogo ou outro, como aconteceu com o Grêmio, e o Palmeiras não aproveitou. Por isso que quando a gente fala, olha, a raiva que a gente passou do Corinthians, nem tanto pelo empate com o Corinthians na Neoquímica, que não seria um mau resultado, mas sim por aquilo que, é raro o Flamengo tropeçar. É isso, os dois vão fazer 90 pontos pelo jeito no Campeonato Brasileiro. Então vai, o Flamengo é de 2, 3 pontos do Palmeiras. Quem pode tirar ponto do Flamengo? O Palmeiras. O Palmeiras. É o Palmeiras, que tem um confronto direto. E é aí que o Palmeiras mostra a grandeza. Se tirar ponto, se ganhar. Mas eu acho que quando chegar esse confronto direto ali entre Flamengo e Palmeiras, eu acho que a diferença vai estar maior, pessoal. E o Palmeiras tem que agradecer, viu? Porque o Flamengo tropeçou contra o Grêmio, né? Que o Grêmio não ganha de ninguém e conseguiu empatar aquele jogo com o Flamengo, né? Inclusive perdeu, né, o último jogo aí contra o Mirassol, em casa. Não ganhou de ninguém, só perdendo, consegue empatar com o Flamengo. A diferença poderia estar bem maior, pessoal. A realidade é essa, viu?
ganhar do Flamengo no Rio de Janeiro e continuar na toada que para o Flamengo não tem adversário e Palmeiras não tem adversário, eu acho que no Palmeiras tem um jogo chato que é o São Paulo Morumbi, né? Para você ver, São Paulo ganhou, Corinthians ganhou, Palmeiras ganhou e Flamengo ganhou. Coincidentemente, um está na semifinal da Copa do Brasil e os 3 estão na Libertadores. Não é coincidência, né, gente? Não é coincidência. E o Corinthians, vou falar de novo, Lugol, para mim o Corinthians será campeão da Copa do Brasil. Queira ou não queira, esperneio ou não esperneio, para mim... Olha... mas, gente, o Corinthians, o time do Cruzeiro é amarelão, vai se cagar nas calças dentro da Neoquímica Arena. É um time cagão, vai se cagar nas calças. Se o Corinthians tiver um time completo, o Cruzeiro vai se cagar dentro da Neoquímica Arena. Eu acho, minha opinião. Eu concordo, viu? Pode ser que não aconteça. Eu vou passar para a Karina. Porque do outro lado já viu, o Fluminense toma gol de batida de falta de lateral quase no meio campo. Você viu o gol que tomou o Fluminense ontem contra o Corinthians. Então é isso, Lugol. Minha opinião. Corinthians tem, para mim, o Corinthians é o grande favorito da Copa do Brasil. E Palmeiras e Flamengo vão disputar o título brasileiro. O Botafogo, ladeira. Eu avisei aqui no começo, o seu Lugol, que queria o Textor de presidente do Palmeiras, que o seu Lugol, que queria a análise de desempenho, que o seu Lugol pediu para o Palmeiras. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Arthurzinho, ô Karina. Esse eu não queria. Enquanto esse a nossa eu avisei. O Arthur e o Arthurzinho não jogam nada. Eu avisei. Roque, Paulinho. Pereira, Paulinho e Carlos Miguel. A Leila é muito mais análise de desempenho do que do Botafogo, Lugol. Então tá aí, ó. Falando um pouco de Copa do Brasil, daqui a pouco a gente entra em... Tava sabendo, você tá falando do Montoro, e eu vou trazer aqui o caso. E, gente, é sem clubismo. Você sabia que ontem o Saul, né? O Saul teve um filho ontem. Ontem nasceu o filho do Saul. Olha a diferença, André. Me assustou. Não, peraí. Não. Ontem nasceu o filho do Saul no Flamengo. Nasceu o filho dele. Ele estava na concentração. Ele voltou para acompanhar sua esposa no hospital, para acompanhar o nascimento do filho. Você acredita que hoje ele viajou de volta para Caxias do Sul, entrou em campo, jogou e foi o responsável pelo brilhante passe pro gol de cabeça da Arrascaeta? Aí você vê o Montoro nessa situação. Você vê jogadores como o Veiga dormindo. Ai, o Veiga, o dorminhoco. Aí você pega esse tipo de coisa. Não é à toa que o time está na liderança, André. E aqui, a gente tem que ver muito o perfil de jogador que a gente contrata. Mentalidade, se tiver algum rubro-negro aqui na live, tô mentindo ou não? Ô, Karina, você acha que se tivesse nascido o filho do Vitor Roque, o filho do Flaco, o filho do Veiga, você acha que o Veiga estaria em campo hoje, em Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude? Faz a pergunta diferente. Se tivesse que o Vitor Roque matricular a filha dele na universidade, você acha que ele voltaria para jogar? É a cultura do Palmeiras, Lugol. Aliás, que vem do técnico, né? Vem da comissão técnica. É uma cultura extremamente paternalista. E assim, é um time profissional. Então, assim, não pode, Lugol. Libera no momento, ele vai visitar e depois já pega o voo. Porque, assim, são jogos importantíssimos nesse momento do campeonato, Lugol. Não dá para descolar ali. O Flamengo, sabendo da importância que tinha esse jogo, né? Dessa questão, inclusive, do retrospecto desfavorável em relação à Juventude, sabia da importância e foi buscar. Falou, não, esse jogador, o Saul, é importantíssimo, tanto é, como você falou, foi importante aí na assistência para o gol do Arrascaeta. Não dá, tem que contar. O Palmeiras tem uma cultura diferente, Lugol, paternalista demais para o meu gosto. É isso, e é o que o André comentou, o pessoal tá colocando, são os mimizentos, né? É a geração lá criada pela avó, é muito isso. Ou seja, o futebol raiz, que a gente tanto preza, a nossa live é uma live raiz. Acabou, André. A gente fica nesses mimizentos. O Palmeiras corre risco. Os caras estão tudo comemorando, os passadores de pano, tudo comemorando renda. Aí o Palmeiras vai fechar um superávit. O Corinthians não paga as marmitas. É importante, mas não pode ser prioridade. Primeira. É importante, lógico que é importante. Veja o Corinthians e o São Paulo como é importante fechar com o superávit. É importante, mas não pode transformar isso em objeto principal. Entendeu? Não pode ser. Pois é, pessoal, a mídia palmeirense discutindo a atuação que o Flamengo teve aí em cima do Juventude, né? Quebrando o tabu depois de um longo período aí que o Flamengo sempre vinha fazendo não bons jogos contra o Juventude. O Flamengo vai lá, faz um bom jogo contra o Juventude. Foi 1-0, mas foi aquele 1-0 o Flamengo com o pé no freio.
com calma, nada de desespero, né? Poderia ter sido até mais, mas o Flamengo, como a gente diz, jogou para o gasto, né? Fez aquele jogo ali sem correr risco, né, pessoal? Como a gente pode dizer, né? Sem correr risco, né? E o gol tá mais do que certo, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi justamente isso, né? Saul não tá no país de origem dele, né? Vale destacar. Saul não tá no seu país de origem, né? Ele é espanhol. Teve filho, a esposa só aqui no Brasil. Ele foi lá, deu suporte e voltou para jogar esse jogo importantíssimo, né? Se fosse muitos jogadores brasileiros, a primeira coisa que pedia, dispensa. Pedia logo dispensa, pessoal. Mas tá aí. Eu acho que o Lugol foi perfeito, né? Aí tá a diferença dos jogadores brasileiros para os jogadores estrangeiros, pessoal. É justamente isso aí, né? Jogadores brasileiros é diferente, né? Você vê que durante o jogo do Flamengo, vários lances, né? Inclusive Galvão Bueno chegando até a criticar. O jogador sofria uma falta, a bola não... Sequer o cara pegava nele, o jogador ia com a mão no rosto, inventava que tinha sido lesionado. Pessoal, é futebol brasileiro, eu mesmo já estou acostumado. E Lugol foi perfeito. Se fosse qualquer outro jogador, não teria jogado esse jogo que o Flamengo jogou hoje, né? Hoje não, ontem, né? Mas faz parte, né? E uma coisa que Lugol aí também fez o alerta, né? O Flamengo hoje pode dizer que tem uma equipe de qualidade, né, pessoal? Tanto o banco de reserva como a equipe titular. Hoje você não pode dizer que o Flamengo só tem 11 titulares, não. O Flamengo hoje tem vários jogadores ali que podem, né? Que pode vestir a camisa do Flamengo como titular, né? Saul vive um grande momento. Para mim, é uma grande surpresa, vou ser bem realista. Até porque eu não esperava Saul jogar essa bola que ele tá jogando até esse momento, né? O jogador chegou, vestiu a camisa e jogando muito, muito, muito bem, né? E principalmente que Felipe Luiz queria Saul jogando, né, na posição de Gerson. Aconteceu alguns imprevistos, né? Saul não entrou bem naquela posição, até porque ele estava fora de forma. Com o andar da carruagem e com o time do Flamengo jogando melhor, com a sequência melhor para Saul, ele se encaixou ali no meio campo com o Jorginho. Você vê que geralmente quando o cara joga com a dupla de volante, por exemplo, ele se encaixou com o Jorginho, né? Vinha jogando muito bem com o Jorginho. Jorginho lesionado não jogou. Aí joga De La Cruz, mas mesmo assim o rendimento continua sendo o mesmo, né? O rendimento de Saul. Não joga De La Cruz, joga ala. Mesma coisa, o rendimento continua sendo o mesmo. Então, é um jogador que independente de quem esteja do seu lado, ele vai fazer boas atuações, né? Boas atuações. E é isso que a gente espera, né? E continue assim. Lugol destacando aí que o Flamengo dificilmente perde para algumas equipes que o Palmeiras perde, né? Por exemplo, Corinthians, Vasco, né? Para ele ali o Flamengo não vai perder pontos, né, para essas equipes. Inclusive, próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro justamente, né, o Vasco da Gama, né, nosso rival. A gente espera que realmente ele esteja certo, né? Que o Flamengo consiga fazer um grande jogo contra o Vasco, consiga os 3 pontos, né? Mas com o pé no chão, né, pessoal? Até porque a gente sabe aí quando o Flamengo vai com muito cedo ao pódio, quando diz que é favorito, que vai ganhar, é danado para acontecer alguma coisa. Foi o que aconteceu justamente aí contra o Grêmio, né? Como eu disse, ninguém ganha do Grêmio. Ninguém tava ganhando do Grêmio. Aí o Flamengo vai lá e consegue empatar o jogo do Grêmio, né? Inclusive no jogo contra o Juventude passou até um filme na cabeça da torcida, né? O Flamengo ali com o pé no freio, né? Dominando, né? Não sofrendo perigo. Mas a partir do momento que fez o segundo gol, aliviou mais o torcedor do Flamengo, né? E a gente espera isso, né? Boas atuações, né? Jorginho, acho que no jogo de quarta-feira ele já vai estar disponível, né? A gente espera que ele faça um grande jogo na quinta, né? Na verdade é quinta-feira e é jogo decisivo, é jogo de Libertadores, é jogo que o Flamengo precisa fazer uma boa atuação.
E eu creio que o Flamengo vai fazer uma boa atuação. O que seria uma boa atuação? Seria vencer o Estudiantes. 1-0, 2-0 seria perfeito, 3-0 seria fantástico, né? Pessoal, o clube argentino é complicado, né? Você sabe que como é, né? É a catimba, é o juiz sempre favorecendo os argentinos. Isso aí, eu mesmo já estou acostumado com isso, né? Então, não vou me surpreender aqui se tiver catimba. No início do jogo vai ter a catimba, vai ter jogador simulando falta, vai ter isso, vai ter aquilo, jogador pressionando o ato, né? Eu espero que o Flamengo saiba jogar esse tipo de jogo, né? Até porque acho que tem vários caras ali experientes, né? Que o Flamengo pode contar, Danilo, Jorginho, Arrascaeta, jogadores acostumados a jogar grandes jogos, né? Então eu acho que isso aí não vai ser empecilho, né? Acho que vai estar lotado o Maracanã na quinta-feira para apoiar o time, né? 70 mil pessoas. E a gente espera aí uma vitória para o Flamengo encaminhar, quem sabe, sua vaga na semifinal da Libertadores, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.